sobre a questão, assim, como que a espiritualidade te motivou como que ela se tornou um objeto de estudo também na sua vida? Como que isso surgiu, assim, na sua vida? Eu sempre costumo dizer que eu sou filho mais novo, fui o único que nasci na cidade, né? Meus irmãos, 11 irmãos, um time paraibano, né? Eu sou o único que nasci numa cidade. Então eu tive a oportunidade de estudar. Então meu pai, ele sempre dizia, né? Filho de agricultor, eu escutei isso a vida inteira, ou lápis ou enxada. Aí eu testei um dia ir para a roça. E vi que não era para mim. Comecei a chorar com saudade de casa. E aí, então, eu investi muito nessa questão educativa. Desde os meus 10 anos de idade, eu fui voluntário num projeto social lá do meu bairro, em Fortaleza, mas sempre na área de educação. E eu tive uma experiência, né, na vida religiosa, eu fui monge, né, cada um tem suas peripécias aí, eu fui monge por 13 anos, né, no Instituto Nova Jerusalém, que é uma congregação jovem que brotou em Fortaleza, é fundada por um padre belga, que tem como carisma o estudo até crítico e científico da Bíblia. Então, quando eu encontrei aquele carisma, eu me apaixonei, foi realmente assim um arrebatamento, mesmo eu resistindo à experiência da vida religiosa ou a qualquer coisa do tipo. Mas só que um pouco antes disso, até eu chegar ao instituto, eu tive uma experiência na renovação carismática católica. Embora eu tenha nascido no berço mais progressista, né, que é no berço da teologia da libertação, de comunidades de base, eu comi muita multimistura na pastoral da criança, né? Não engordei de ruim. Mas assim, a gente sempre brinca no Nordeste, né? E o que acontece? Na minha adolescência, eu tive essa experiência, né, no grupo de oração, na renovação carismática, e isso me levou a conhecer o Instituto Nova Jerusalém. Então, quando eu conheci o fundador, o padre Caetano Minetti de Tilesse, um padre belga, que conhecia 12 idiomas, que passou 22 anos no mosteiro, em silêncio, que combateu na Segunda Guerra Mundial, para mim foi uma grande inspiração. Então, a minha primeira Bíblia eu ganhei na escola, né, aquele Novo Testamento azul, né, professor Zé Reinaldo, dos Gideões, e era tudo rabiscado, eu queria conhecer. E o que me levou a estudar a Bíblia, a aprofundar um estudo mais crítico da Bíblia, foi presenciar o fundamentalismo bíblico, inclusive dentro da minha própria família, né? Você utilizar a Bíblia, o nome de Deus ou a religião para se sobressair ou para agredir a fé alheia. Então, aquilo me motivou a perceber que na Bíblia ela se autocorrigia, que a Bíblia realmente você vê ali um processo de humanização, de direitos humanos, de pacificação, de diálogo, de unidade. Então, até hoje, eu me mantive nessa linha da literatura sagrada, que é uma das 3 linhas de pesquisa do doutorado em Ciências da Religião. Então, sempre nessa linha, desde a infância, com a educação, com estudo crítico da Bíblia, né? Então, eu acredito que esse estudo apenas açucarado, romantizado da Bíblia, ele tem ajudado muitas pessoas, mas não é o suficiente diante de uma sociedade questionadora, diante do avanço da informação, da velocidade da informação, das redes sociais e as pessoas com o conhecimento nas mãos, né? Então, por essa necessidade pastoral, eu via que realmente havia uma possibilidade ali de, através do próprio texto, se autocorrigir e corrigir também aqueles fundamentalismos, né, que a gente sabe que leva à violência, que leva à falta de unidade, né, que a gente tanto implora a Deus, aquele diálogo, aquela serenidade entre as religiões. Então, eu acredito que as religiões elas são responsáveis por uma grande parcela de paz na humanidade, porque as pessoas não estão menos religiosas. E por religião as pessoas dão a vida. As pessoas saem de casa, como eu, com 16 anos, saí de casa em busca de uma vocação. A pessoa se torna um homem-bomba, mulher-bomba, por motivos religiosos, você entra dentro do avião e suicida. Né? Então, por que não fazer com que as religiões também contribuam, né, para o diálogo? O professor Zé Reinaldo trouxe a questão da espiritualidade laica, da religiosidade laica, que não é aquela necessariamente ligada a uma instituição. As pessoas não estão menos religiosas.
os templos não estão vazios, mas nós precisamos fazer com que essa religião, especialmente a que cresce no Brasil, não seja violenta, não seja uma religião que se utiliza do nome de Deus para massacrar os pequenos e as minorias.